Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. Essa aqui é a última ceia do ano. E orando, dizendo: Senhor, qual seria a palavra pontual para ser ministrada nesse dia? O que falar no final de um ano completamente atípico, anormal, um ano que não foi planejado, um ano que, aliás, deixou que todos os nossos planos caíssem por terra? O que falar nesse último período em que nós estaremos reunidos diante da tua mesa? A próxima ceia já será 2021. Então, o que falar sobre esse ano? Qual é a mensagem a trazer ao coração da igreja? Então, Deus me levou a refletir nesse texto, não desconhecido, mas pontual para os nossos dias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, capítulo de número 17, versículo de número 11. Está escrito assim, olha, Lucas 17, 11. E aconteceu que ele, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, de 10 leprosos, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? O tema dessa mensagem de hoje é específico, pontual, como disse para os nossos dias. Uma chave chamada gratidão. Uma chave chamada gratidão. Todas as vezes que nós olhamos para esse texto, a impressão que nós temos superficial é de que todos os 10 receberam a mesma porção. Todos os 10 receberam a mesma coisa de Jesus. Mas a verdade é que quando você vai olhar profundamente para o texto, você descobre que a verdade não é essa. Os 10 não receberam a mesma porção, não receberam o mesmo milagre, não receberam a mesma palavra. Agora, perceba uma coisa: todos eles tiveram o mesmo início, o mesmo começo, a mesma fé, buscaram o mesmo Jesus. O ponto de partida dos 10 foram os mesmos. Mas o que aconteceu após terem encontrado Jesus é que definiu a vida de cada um deles.
Todos eles tiveram como ponto de partida o mesmo propósito: precisamos encontrar a Jesus. Jesus pode nos curar. Jesus pode transformar a nossa vida. Começaram todos apontados para a mesma direção. Veja, um leproso, nos tempos bíblicos, era alguém impuro, imundo, a tal ponto de não poder viver entre a sociedade. Daí até hoje, nós conhecemos as colônias. Hoje, a lepra, conhecida como hanseníase, que já tem tratamento, mas aqui em Bauru mesmo há uma colônia de pessoas que eram diagnosticadas com lepra, com hanseníase, e elas tinham que ser afastadas da sociedade. A Bíblia diz que haviam 10 leprosos no caminho de Jesus, e Jesus estava caminhando, e no seu percurso encontrou esses 10 leprosos que de longe, porque não podia se aproximar, porque não podia estar perto, de longe gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E esse era o nosso lugar, esse era o nosso estado, de longe: Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. E Jesus, olhando para eles, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. E a Bíblia diz que eles, indo pelo caminho, viram que estavam curados. Peraí, estamos limpos. Peraí, o milagre aconteceu. Ei, estamos novamente de volta à nossa vida. 9 deles, talvez seguindo a recomendação de Jesus, foram até o sacerdote, porque quem dava a aprovação de limpo para que ele pudesse voltar à sociedade era o sacerdote. Talvez correram desesperadamente atrás da aprovação do sacerdote para o diagnóstico de limpo. Mas um deles, de 10, olhou para a sua realidade, olhou para o seu milagre e disse: eu preciso voltar até Ele. Ele não é apenas um milagre que eu preciso, Ele não é apenas a cura que eu preciso, Ele não é apenas o casamento transformado que eu preciso, Ele não é apenas aquele que vai mudar a minha vida financeira. Ele é muito maior do que um milagre, Ele é muito maior do que a cura. Eu não posso me contentar com o milagre, eu preciso voltar. Para algumas pessoas, Jesus é apenas aquele que pode curar a sua enfermidade. Para algumas pessoas, Jesus é aquele que pode apenas resolver o problema que você veio aqui essa noite. Para algumas pessoas, Jesus é apenas um curandeiro. Para algumas pessoas, Jesus é apenas aquele que tem a chave da prisão que você precisa ser livre. Mas para outras pessoas, Jesus é muito mais do que essas coisas. Para algumas pessoas, Jesus não é aquilo que cura, Jesus não é aquilo que liberta, Ele é aquilo que eu preciso. Olhou para a sua vida transformada e disse: espera aí, eu recebi o milagre, eu recebi a porção que busquei em Jesus. Eu não posso, presta atenção, eu não posso procurar uma outra pessoa sem antes voltar para agradecer. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema dessa geração? O problema dessa geração é que ela é como a geração de filhos pródigos. Deixa eu lembrar você de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 vai narrar 3 parábolas: ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. Sim ou não? Lucas capítulo de número 15.
Na parábola do filho pródigo, nós temos um filho, aliás, 2 filhos e um pai. Mas um dos filhos chega para o pai e diz assim para o pai: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. Veja que nós precisamos entender isso de uma forma diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Porque o pai, naquela parábola, representa Deus. O filho, naquela parábola, representa a mim, representa você. E veja, por que o pai deu a ele o que ele pedia? Porque esse é o papel de Deus. Aquele que pede, vamos de novo, aquele que pede, até aí não há problema. Veja, o pai não questionou o filho. O pai não disse: filho, você está errado. O pai deu. Porque esse é o propósito do pai. O pai é aquele que o filho pede e dá. Qual foi o problema então, pastor? O problema foi quando o filho pegou a herança e disse: eu vou gastar longe do pai. Eu vou para longe do pai. Sabe que essa é a realidade que a gente vive. A realidade é que alguns chegam para Deus e dizem: Senhor, eu estou precisando tanto que o Senhor mude a minha casa. Eu estou precisando tanto que o Senhor mude a minha família. Eu estou precisando tanto que o Senhor mude o diagnóstico da minha saúde. Eu estou precisando tanto que o Senhor mude a minha vida financeira. O problema não está aí. Até aí tudo bem. Aí Deus vai lá e cumpre. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Não é o problema. O problema é que depois que você agarra o milagre, você age como pródigo. Eu vou gastar tudo isso longe da presença do Pai. Sabe qual foi a diferença daquele leproso curado? É que ao olhar para a sua cura, ao olhar para o seu estado, agora livre da enfermidade, ele disse: eu preciso voltar até Jesus. Eu não vou ao sacerdote, eu não vou à minha família, eu não vou entrar na cidade, eu vou atrás daquele que me curou. Preste atenção, nem todos receberam a mesma porção. O texto que nós lemos aqui, no versículo 17 e no versículo 19, há uma diferença entre o que os 2 grupos de pessoas receberam. O primeiro grupo, que são os 9, foram apenas curados da sua lepra. Sabe o que significa curados da sua lepra? Eu estava com lepra. O que é ser curado da lepra? É a lepra desaparecer, eu não ser mais diagnosticado com lepra no meu corpo. Só que a lepra tinha um problema, querido. A lepra fazia com que membros tivessem que ser amputados. A lepra fazia com que membros fossem perdidos. E quando você chega no versículo 17, Jesus está dizendo o seguinte, olha só o que está escrito aí. Verso 17, perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? Essa palavra limpo, curado, ela não dá a ideia de um milagre completo, diz de um milagre pontual, específico. Os leprosos disseram: Senhor, cura-nos da lepra, e o milagre foi: seja curado da lepra. Mas quando chega no versículo 19, que é o segundo grupo, que é apenas uma pessoa, que foi aquele que voltou para agradecer. Versículo 19, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé, está escrito ali, te salvou. Os outros 9 não receberam a porção que esse leproso curado recebeu. A palavra salvar ali é a palavra sozo em grego. Você não vai encontrar ela em nenhuma outra expressão do texto, é apenas para aquele que voltou. Deixa eu dizer para você, há um milagre reservado para aqueles que são gratos a Deus.
aquilo que os 9, mas pastor, os 9 não foram curados? Foram. Pastor, os 9 não receberam a cura no seu corpo? Foram. Mas aquele que voltou, além da cura, recebeu o sozo de Deus. Pastor, o que é o sozo? O sozo é a libertação, a cura e a salvação de Deus implantada num mesmo ambiente. Em outras palavras, é a bênção recalcada, sacudida e transbordante. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: os gratos. Diga novamente, diga: os gratos sempre terão uma porção maior no reino de Deus. A expressão sozo, ela aparece 110 vezes no Novo Testamento. Algumas vezes ela vai ser traduzida como salvação, cura, libertação. Por quê? Porque ela é uma palavra que completa. Ela é uma palavra de totalidade. Ela não é uma palavra que diz assim: ó, você está recebendo a cura aqui no seu físico, mas a sua vida emocional vai continuar a mesma coisa. Olha, você está recebendo cura aqui no seu emocional, mas a sua vida... Não. O sozo é a bênção de Deus completa. Isso não é para quem pede, isso é para quem volta para agradecer o que recebeu. Entenda, você vai compreender isso. A gratidão, ela não busca Deus por aquilo que Deus tem. A gratidão busca Deus por aquilo que Ele é. Veja, quando aquele leproso olhou para si, ele já estava curado, irmão. Ele não precisava mais de Jesus, preste atenção. Ele não precisava mais de Jesus, mas a gratidão disse: eu preciso voltar nele. Eu preciso que ele olhe para mim, eu olhe para ele e diga assim: obrigado, aconteceu na minha vida. A gratidão é a movimentação do coração que não está interessado nas coisas, mas na pessoa. A gratidão é o que levou aquele leproso. Pastor, o que ele foi buscar em Jesus se ele já era curado? Pois é isso que os gratos fazem. Os gratos não têm mais necessidade. Os gratos, mas você já não tem a família transformada? Mas você já não tem a saúde transformada? Mas você já não tem a casa? O que é que você vai fazer na igreja? Diz assim: não estou atrás de coisas, eu estou atrás dele. É Ele que me importa. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa: você tem uma decisão a tomar essa noite. Ou você vai se contentar apenas com os milagres de Jesus e vai estar dentro da categoria dos 9 leprosos, que vai até receber, vai ser chamado como filho pródigo, aquele que pega a herança mas vai embora. Mas você pode estar dentro daquele que é o aquele que olha para o milagre e diz assim: o milagre é bom, eu vou desfrutar do milagre, eu vou viver o milagre, mas maior para mim é aquele que me deu o milagre, eu preciso dele. A gratidão é aquilo que me faz olhar para mim, ver que o meu pedido, a minha oração foi respondida, e mesmo assim eu o desejo. Algumas pessoas costumam ouvir ou falar que a gente tem a tendência de buscar a Deus apenas quando tudo está difícil. Isso é praticamente natural do ser humano. Parece que a vida coloca na gente algumas situações em que a gente passa a buscar mais a Deus. Mas o que essa passagem nos ensina é de que buscar a Deus e receber não é a grande questão. Isso qualquer um pode fazer. Chegar diante de Deus e receber o milagre, qualquer um. Agora, voltar para agradecer, voltar para falar obrigado, isso não é para qualquer um. Você está entendendo? Você está aí? Sim ou não? Olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 33, versículo de número 1. Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 1. Preste atenção nisso. Disse mais o Senhor a Moisés: vai,
sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Olha Deus falando para Moisés. Olha, irmão, Deus está irado com o povo. Deus queria matar o povo que tirou do Egito. O povo estava tão rebelde, o povo estava tão murmurador, que Deus disse: eu vou matar esse povo. E aí Moisés entra em uma intercessão diante de Deus para com o povo. E Deus diz para Moisés: Moisés, está bom, não mata o povo, some com esse povo daqui. Eu vou cumprir a promessa. Eu vou dar a vocês a terra que eu prometi. O que eu disse que daria, eu vou dar para vocês. Olha, para algumas pessoas já ficaria feliz. Deus cumpriu a promessa. Eu fui no culto que Deus falou que vai mudar a minha casa. Eu fui no culto que Deus falou que vai mudar a minha família. Eu fui no culto que Deus vai mudar a minha casa. Uau, que espetáculo! Agora o versículo de número 2. Só tem uma coisa, Moisés: eu vou cumprir a promessa, mas eu não vou acompanhar vocês. Uau! Eu vou dar tudo o que eu prometi, Moisés. Só tem uma coisa: eu não vou estar com vocês. Eu vou enviar um anjo para caminhar do lado de vocês, porque eu não caminho mais. Versículo de número 2, olha o que está escrito aí: e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Deus está dizendo: o anjo que vai com você vai ganhar guerra, mas eu não vou. Esse é o problema de gerar crente debaixo de campanha, irmão. Esse é o problema de gerar crente em culto de milagre, irmão. Esse problema que é gerado, sabe qual é o problema? O problema é dizer: Deus vai fazer, Deus vai cumprir, eu não estou nem aí se Deus está comigo ou não, eu quero milagre. Agora, quando Moisés ouviu Deus falando assim: eu vou te dar tudo o que eu falei, mas tem uma coisa, eu não vou com você. Moisés: eu não sou crente de campanha, eu não sou crente de corredor do milagre. Preste atenção. Versículo de número 15. Versículo de número 15. Ó, Moisés não foi gerado, diga comigo: Moisés não foi gerado em culto de campanha. Diga: Moisés não foi gerado em corredor de milagre. Diga: Moisés se importava mais com a presença do que com a bênção. Olha, Moisés: Senhor, o Senhor falou para mim que vai me dar casa, o Senhor falou para mim que vai me dar carro, mas tem uma coisa: se a tua presença não for comigo, não me deixa sair daqui. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Quantos estão entendendo? Irmão, é só chuva, fique tranquilo. Que é isso? Vai encher o batalha, não vai faltar mais água na casa, aleluia. Tem que ser grato, irmão. Agora volte. Olha Deus dizendo a Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar tudo, mas eu não vou com vocês. Moisés disse assim: eu não, Senhor. Eu aprendi que a tua presença vale mais do que aquilo que as suas mãos podem me dar. O Senhor pode não me curar, mas eu quero a tua presença. O Senhor pode não mudar a minha família, mas eu quero a tua presença. O Senhor pode não operar milagre nenhum, mas eu não abro mão da presença. Eu posso presta atenção, eu posso morrer infectado pelo coronavírus, mas eu não abro mão da tua presença. Eu posso. Queridos, nós precisamos deixar de amar mais a bênção de Deus do que a presença dEle. A gratidão, diga comigo: a gratidão. Diga a gratidão. Ama mais a pessoa do que os bens dela.
Moisés está dizendo para Deus: Senhor, não importa o que o Senhor vai dar, não importa o que o Senhor prometeu, se o Senhor não estiver conosco, não faz sentido. Não faz sentido ter uma família transformada se o Senhor não estiver ali. Não faz sentido ter um carro novo se o Senhor não estiver ali. Não faz sentido um ministério se o Senhor não estiver ali. Nada faz sentido se a tua presença não estiver conosco. É a tua presença. Será que você pode levantar as suas mãos e agradecer pela presença que te guardou, que te livrou, que te prosperou em um ano de dificuldade? Foi pela presença. Ame a presença. É a presença dEle. Não é o que está nas mãos, não é o que Ele pode nos dar, é quem Ele é. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Talvez você entrou aqui em crise dizendo: Senhor, o Senhor não está ouvindo as minhas orações, o Senhor não está mudando a minha situação. E Deus está dizendo para você a mesma coisa que disse o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Nós precisamos aprender, querido, a ser crentes. Vou dizer de novo, nós precisamos aprender a ser crente. Sabe aquele famoso versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece? A gente gosta de falar ele. O problema é que a gente só lembra dele, mas antes de Paulo dizer que podia todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo disse: eu sei passar fome, já tive em abundância, mas já também vivi na escassez. Eu já vivi o bom e já vivi o ruim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a presença. Diga a 3 pessoas perto de você, diga: eu não sei você, mas eu, a partir de hoje, quero mais a presença do que a bênção. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Gratidão é se mover pela presença e não pela bênção. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Acompanhe aí. Existem pessoas que são como Moisés: eu não me contento com a bênção, Senhor, eu quero saber se o Senhor está aqui. Algumas pessoas são como Moisés: Senhor, eu não quero saber de milagre nenhum se o Senhor não estiver nele, porque eu sei que se o Senhor estiver, todo milagre pode acontecer na vida de uma pessoa. Oh glória! Pastor, eu esqueci a janela de casa aberta. Oh glória! Pastor, a roupa estava no varal. Oh glória! Olha isso, preste atenção nesse texto. Jonas capítulo de número 4. Jonas capítulo de número 4. Olha Jonas, versículo de número 6, Fê. Jonas capítulo de número 4, versículo de número 6.
Olha só. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Lembra de Jonas? Jonas é aquele que tenta fugir do chamado, mas não adianta, Deus o traz de volta. Deus mirou a goteira em você? Deus estava te lembrando lá do começo, quando você chegou. Deus tem uma mira boa, Thaís. Lembra do Jonas? E aí o Jonas tenta fugir do chamado, não dá certo, ele vai para Nínive. Tem que pregar em Nínive. E aí Jonas prega em Nínive, esperando o juízo de Deus. Jonas não acreditava naquilo que estava pregando. Jonas acreditava que a cidade seria destruída. Ele sobe no monte para ver do alto da montanha a destruição de Nínive. Aí lá na montanha, olha só, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou. Preste atenção, Jonas se alegrou pela aboboreira que cresceu, se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Tem pessoas como Jonas, que se alegram quando Deus está fazendo. Agora preste atenção, próximo versículo, versículo 7. Mas Deus enviou um bicho. Quem enviou um bicho? Quem enviou um bicho? Olha para o seu irmão e diga assim: o mesmo Deus que fez a aboboreira crescer, enviou o bicho para destruí-la. Nem tudo aquilo que destrói na sua vida é do diabo, irmão. Tem coisas que o próprio Deus tem que destruir na sua vida. Vou dizer de novo para você: tem coisas que o próprio Deus precisa destruir na sua vida. Tem coisas que o próprio Deus precisa quebrar na sua história. Tem coisas que o próprio Deus precisa enviar o bicho para destruir, para que você entenda o propósito. Olha o que diz: no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. Próximo verso. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma, o quê? Ué, mas ele não estava alegre, irmão? Jonas não ficou feliz porque a aboboreira cresceu, deu sombra, glória a Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, Deus de abundância, Deus de isso, Deus que aquilo. Agora porque acabou, quer morrer? Agora que as coisas não estão dando certo, eu quero morrer? Como assim? Que síndrome de Jonas é essa? Queridos, preste atenção. Se a aboboreira está fazendo sombra, glória a Deus. Mas se a aboboreira secou e morreu, glória a Deus também. Que síndrome de Jonas é essa? Em que eu só consigo glorificar a Deus por aquilo que Ele fez. Olha o que Jonas terminou dizendo: melhor me é morrer do que viver. Sabe por que Jonas está falando isso? Porque ele perdeu a bênção. Sabe por que Jonas está desejando a morte, Vitor? Porque perdeu a bênção. A geração de crentes hoje permanece na igreja pela bênção. Você viu? Tem um profeta ali que tem a bênção, vamos atrás dele. Ah não, agora o profeta é lá, vamos atrás dele. A bênção, segundo a Bíblia, está em mim. Veja, se a bênção estivesse em alguém específico, todo lugar que você fosse, você precisava levar a pessoa. É por isso que na nova aliança é uma nação de reinos e de reis e sacerdotes reais. Sabe o que significa isso? Preste atenção no que eu vou te dizer. Bata assim no seu peito e diga: a bênção de Deus caminha comigo. Diga de novo. Mais uma vez para você gravar.
Algumas pessoas dizem assim: pastor, se eu pudesse eu morava na igreja. Não, não tem que morar na igreja não, desviado. Ah, pastor, se eu pudesse eu dormia numa vida. Não, a bênção de Deus está onde? Aqui. O que significa isso? Quando você voltar para sua casa, onde está a bênção? Vou de novo, quando você voltar para casa, onde está a bênção? Quando você for para o trabalho, onde está a bênção? Quando você for para a escola, onde está a bênção? Diga: para onde eu for, a bênção de Deus vai me acompanhar, porque ela está em mim. O nosso problema é não entender isso. Somos como os 9 leprosos que, depois de receber o milagre, vamos embora, vamos gastar, vamos desfrutar, vamos vivenciar. Não. Olha o que diz esse texto. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira epístola de Paulo, 5:18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é... Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu viva uma vida em gratidão. E veja, é em tudo, não é em algumas coisas, é em tudo. É bom? Graças a Deus. É ruim? Graças a Deus também. Bendito seja o nome do Senhor. É como Jó: Deus me deu e Deus também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Agora veja, a gratidão cria uma atmosfera. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Olha o que está escrito ali, ó. Assim que completou toda a obra, está falando do término do templo. Assim que se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata, o ouro e todos os vasos, e os pôs nos tesouros da casa de Deus. Estamos errados aí. Versículo 13. Isso. 13. Oh glória. É a Aline. Vou tomar uma água para você ajudar a Aline. Oh glória. Olha aí. Quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor, e o quê? Louvando ao Senhor e o quê? Diga comigo: a gratidão cria uma atmosfera para a manifestação da presença de Deus. Você entende isso? Pastor, onde é que Deus se movimenta? Deus se movimenta em uma atmosfera de gratidão. O povo estava ali, o templo está pronto, tudo está muito bonito, louvando e dando-lhe graças. Presta atenção. E quando levantaram a voz com trombetas e símbolos e os outros instrumentos de música, e louvaram ao Senhor dizendo: porque Ele é... Levanta sua mão e diga assim: a minha gratidão vem do entendimento que Deus é bom.
porque o Senhor é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Então, o que está escrito aqui? O povo começou a agradecer a Deus, o povo começou a cantar a Deus. Sabe o que aconteceu? A nuvem. Próximo versículo, versículo 14, olha o que aconteceu. De modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus, a glória do Senhor, encheu a casa. Diga, a gratidão cria uma atmosfera para a manifestação da presença de Deus. É por isso que Deus estava dizendo no deserto: eu não vou caminhar com vocês, porque a murmuração criou uma atmosfera que eu não posso estar perto. A murmuração é o oposto da gratidão. Toda vez que você murmura, toda vez que você cria um ambiente contrário à gratidão, Deus não pode estar ali. Mas quando você agradece a Deus: Senhor, obrigado. Esses dias atrás eu estava dizendo, não me lembro a conversa que nós estávamos e onde nós estávamos, mas saiu uma publicação na internet, não sei se é verídica, mas achei muito interessante, e como não afeta nada, apenas para entendimento de ilustração, eu vou compartilhá-la com você. E a publicação dizia sobre o acidente de 11 de setembro, em que as torres gêmeas foram atingidas pelos aviões e caíram. E um dos diretores de uma das empresas que estavam lá fez uma reunião com as pessoas que não foram trabalhar naquele dia. E então, por que você não conseguiu ir trabalhar aquele dia? Um disse: porque eu perdi o táxi. E eu tenho certeza que quando perdeu o táxi, murmurou demais, xingou. Outro por causa do problema no metrô. Ah, porque deu problema no carro. Ah, porque isso, porque aquilo. Eles disseram todas essas coisas que naquela hora vocês murmuraram, acabou salvando a vida de vocês. Sabe qual é o nosso problema? É não agradecer a Deus em tudo. Não é em algumas coisas, é em tudo. O que está dando errado hoje na sua vida pode ser o livramento de Deus amanhã na sua casa. O que não está dando certo agora não é para criar uma atmosfera de murmuração. Se não está acontecendo é porque não chegou o tempo. Graças a Deus. Pastor, mas a porta fechou. Graças a Deus pela porta fechada. Há uma outra ilustração de um homem que chegou para o seu amigo e disse para ele assim: eu comprei aqui uma terra, era a terra dos meus sonhos, mas quer saber de uma coisa? Cansei dela, quero vender, enjoei, não quero mais. E o amigo disse para ele: mas você lutou tanto para ter isso, era o lugar onde você sonhava, você queria viver aí, você esperou tanto tempo para chegar. Mas eu cansei, não quero mais. Eu queria pedir para você escrever um anúncio de venda. E o amigo foi lá e escreveu o anúncio. Quando ele parou para ler o anúncio que o amigo havia escrito sobre a terra que ele havia comprado, meses depois o amigo o encontra e diz para ele: e aí, deu certo a venda? Ele disse: não. Ele disse: mas o que aconteceu? Ele diz assim: depois de ter lido o seu anúncio, a maneira como você descreveu a minha terra me trouxe a paixão de volta. Eu fiquei nela. Eu tinha perdido o brilho, eu tinha perdido o olhar, eu tinha perdido a gratidão por aquilo que Deus tinha me dado. Veja, eu preciso passar a agradecer por aquilo que Deus tem me dado. Eu vou dizer de novo, você não entendeu. Eu preciso agradecer pelo que Deus tem me dado hoje.
Ele nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Obrigado pelo de hoje. Eu não sei o que vai ter amanhã, mas amanhã Deus proverá da mesma forma que proveu hoje. Graças a Deus. A gratidão como uma chave para a multiplicação. Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 11. Jesus está na multiplicação dos pães. Olha o que diz o texto. Jesus então tomou os pães. O que ele fez? O que ele fez? Jesus pegou os pães e disse: Senhor, eu quero agradecer pelo que o Senhor tem dado. As pessoas olhando, falando assim: será que Jesus contou a multidão que está aí? Será que Jesus viu o tanto de homens que tem aí sentado, para estar levantando 5 pães? Senhor, eu te agradeço. O que as pessoas não descobriram é que a gratidão é uma chave para a multiplicação. Será que você pode repetir isso? Diga: a gratidão é uma chave para a multiplicação. Pegue o pouco que você tem hoje e diga: Senhor, obrigado. Obrigado. Será que você pode por um minuto agradecer o que o Senhor Deus tem te dado? Será que você pode? Eu acho que você não entendeu o que é agradecer não, querido. Eu acho que você está quase murmurando assim. Daqui de cima eu não consigo te ouvir, cara. Daqui de cima eu não consigo ver que você está grato. Isso não é gratidão. Isso não é gratidão. Gratidão é atmosfera, gratidão é ambiente, gratidão. Será que você consegue pegar o que Deus tem feito e dizer obrigado? Obrigado pela família, obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pelos livramentos, obrigado por estar em sua casa, obrigado por ter guardado a minha parentela, obrigado. Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode, na última ceia do ano, expressar um coração grato a Jesus?
grande coral de agradecimento a Jesus, criando uma atmosfera sobrenatural, para que a nuvem se apodere dessa casa. Obrigado pelas lutas, Jesus. Obrigado pelas provas que me aproximaram do Senhor. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelo leão. Obrigado pelo urso. Obrigado pelo Golias. Mais uma vez, como um grande coral. Olha 2020 passando aí na sua mente. Olha 2020 passando aí na sua vida. Mais uma vez, mais uma vez. Se você tem motivos para agradecê-lo, dê um aplauso. Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Senta aí mais um pouquinho. Está chovendo, irmão, você não vai conseguir ir embora. A última ceia do ano, Deus pegou você na última ceia do ano e disse assim: o que você não viveu na quarentena, você vai ver no último culto. Você vai dizer para mim que ficava ligadinho na televisão. Coloca para a gente aqui na tela, por favor, Salmo de número 136. Salmo de número 136 e o verso 1. Olha o que está escrito aí: dai graças ao Senhor porque Ele é. Dai graças ao Senhor porque Ele é. Quando eu descubro que Deus é bom, agradecer se torna fácil. Irmão, a gente poderia colocar uma faixa aqui na frente, na Castelo: 7 dias para o milagre. Quem falou glória depois de terminar o culto lá na salinha pastoral. Não entendeu nada. Pode dar risada de máscara, ninguém vai ver que dá. Pastor Jades, eu espero que não tenha sido um líder da igreja. A gente poderia fazer um monte de coisa, irmão, mas nós não estamos aqui para isso. Aliás, você vai encontrar aí no meio das 1.500 igrejas em Bauru um monte que vai vender mágica para você. Nós não estamos aqui para vender mágica para ninguém. Nós estamos aqui para dizer uma coisa: se Deus fizer,
Mas e se ele não fizer? Sai aí? Não sai. Aí você quebra eu com os irmãos aqui. Tem que trabalhar junto. Dá o tom então só. Vai dar o tom. Ué. Eu vou cantar com os irmãos aqui, se Deus fizer. Os irmãos sabem como é que é. Vai lá, 1, 2, 3 e... Se Deus fizer, e Deus, se não fizer, Deus, Ele continua sendo Deus. Se a doença esse é o Deus! É desse Deus que nós estamos falando. É esse Deus que nós estamos anunciando. Ele é. Mas se não der, Ele é do mesmo jeito. Às vezes nós vamos ter que descer, irmãos, à sepultura, dizendo: Deus é bom. E às vezes nós vamos sair com os irmãos de dentro dos hospitais, dizendo: Deus é bom, me curou, me salvou, me livrou. É o mesmo Deus. Colossenses capítulo 3, versículo de número 15. Colossenses 3,15. Vai ensaiando aí. É ao vivo, irmão, ao vivo. Olha lá. Obrigado, queridos, obrigado. Isso aí. Colossenses 3,15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E, de novo, e sede agradecidos. Efésios capítulo de número 5, versículo 20. Efésios 5, 20. Olha o que está escrito: sempre dando graças, de novo, sempre dando graças por tudo a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Você já entendeu? Tem alguém grato aqui? Tem alguém que não veio por causa do milagre? Tem alguém que não veio por causa da bênção? Tem alguém que veio por causa dele? Tem alguém que veio por causa dele, irmão? Pastor, eu não vim aqui hoje por nada. Eu vim aqui porque eu quero Ele. Eu desejo Ele. Eu quero Deus. Levante as suas mãos. Você é filho. Você não precisa ficar esperando alguém dizer receba. Não viva de migalhas, não viva de esmola. Peça, peça. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Olha aí! Você que está em casa, levante um altar de agradecimento.